A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com mais um vídeo aqui do canal Evangelho Autêntico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o sincretismo religioso. Meu nome é Pastor Denis Fernandes e é com muito carinho que eu faço esses vídeos. O texto que nós vamos fazer menção se encontra em Gálatas, capítulo 1, versos de número 6 e 7, que diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo dias onde foi misturado muitas coisas dentro da religião e de fato muitos não sabem mais nem o que é ser cristão, nem o que é ser aí denominado evangélico, né? Hoje o nosso Brasil tem denominações de todos os tipos que nós pensamos. Infelizmente, o Brasil é o país que mais denominações evangélicas tem no mundo. Hoje existe aproximadamente 40 mil segmentos evangélicos. Só no Brasil tem aproximadamente 30 mil igrejas denominadas evangélicas, com denominações diferentes, guerreando-se um contra o outro por questões das suas dogmáticas, das suas crenças e dos seus conceitos e preconceitos religiosos. E esse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o pragmatismo e sincretismo religioso, né? O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é a diversidade de crenças, né? As misturas das crenças dentro de um só contexto, dentro de um só lugar. É diversidade de religiões a qual se torna uma só, mais ou menos bate tudo dentro do liquidificador e vê que dá. Sincretismo religioso é mais ou menos isso aí. Quando nós pegamos o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3 e versículo 4, onde diz: E não terás além de mim outros deuses, e não fará para ti imagens de esculturas, nem daquilo que está em cima nos céus, nem daquilo que está debaixo na terra, nem daquilo que estão nas águas e nem debaixo das águas. Deus está falando sobre o monoteísmo, sobre o único Deus. O evangelho é o único evangelho, não existe vários evangelhos. O apóstolo Paulo está falando aos Gálatas sobre o verdadeiro evangelho e sobre um outro evangelho que de fato não é o evangelho. Os Gálatas tinham recebido o verdadeiro evangelho, o evangelho que fala sobre o reino de Deus, o evangelho que fala sobre a justiça do reino de Deus, o evangelho que fala sobre a vida piedosa do reino, o evangelho que fala sobre os valores do reino de Deus, o evangelho que fala sobre caráter, sobre conduta, o evangelho que desmascara as ações de Satanás, o evangelho que prega contra o pecado, o evangelho que incentiva a prática da santificação, o evangelho que prega como suma a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e todo o seu cumprimento e a sua graça por nós, seres humanos. Esse evangelho foi pregado aos Gálatas, mas nessa época do primeiro século, fim do primeiro século, início do segundo século, os judaizantes estavam querendo voltar com suas tradições e colocar isso dentro da igreja cristã. Nessa época também estava surgindo os gnósticos e querendo trazer suas ideologias para dentro da igreja cristã. Aqueles que já tinham frequentado os deuses da mitologia grega estavam querendo trazer alguns conceitos da mitologia para dentro das igrejas cristãs do primeiro século e principalmente nessa religião chamada Galáxia. Então Paulo, ele vem exortando, o apóstolo Paulo vem fazendo uma série de demonstrações e exortações para que os Gálatas não saíssem do verdadeiro evangelho e mesclasse esse evangelho com outras crenças, achando que isso também seria evangelho, e Paulo diz que esse outro evangelho não é evangelho, mas é uma perversão.
O que nós precisamos entender nos nossos dias de hoje, dentro desse sincretismo religioso, é as questões da herança que nós temos. No ano de 1500, os portugueses chegaram até as terras indígenas, eles vieram junto com os escravos afros, e já no início desse país chamado Brasil, nós temos o primeiro sincretismo religioso, que é os portugueses com a religião católica romana, com os seus ídolos, ensinando para todos a idolatria, junto com os portugueses, com Pedro Álvares Cabral, junto com toda a equipe de portugueses que veio junto com todos aqueles que faziam parte daquelas caravanas que estavam vindo nas terras indígenas e que depois foi dado o nome de Brasil, veio os escravos afros, africanos, e esses escravos, eles também trouxeram as suas religiões, as suas invocações de demônios, as suas culturas afros, as suas religiões afros. Então agora nós temos o catolicismo romano com todas as suas idolatrias, e também temos a cultura afro com a invocação dos demônios e as suas religiões afros, a quimbanda, a umbanda, o candomblé e outras religiões que já no início do descobrimento aí do Brasil começa a fazer parte de um sistema religioso, e juntamente com os índios que invocam o sol, o deus Papã, que é o sol, a lua, os cosmos, a natureza, os Exus, e então nós temos uma herança ruim. Ao decorrer dos anos também herdamos no nosso Brasil a religião espírita, kardecista e outras linhas de espiritismo, e hoje as igrejas evangélicas, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas existe um evangelho que de fato não é evangelho. Quando nós lemos as escrituras, Jesus falando com Tomé, no capítulo 20 do evangelho escrito por João, e versículo 29, Jesus estava dizendo: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Em todas as escrituras é repreendido a idolatria. Tem muitas igrejas evangélicas hoje que não têm ídolos feito imagens de escultura, como está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4, mas que tem líderes como ídolos. Hoje nós vemos no Brasil uma linha muito perigosa que está surgindo aí com muita força, que são somente alguns que destravam os ministérios e alguns que carregam uma unção sobrenatural e somente alguns que acessam um ambiente de glória que outros não têm possibilidade de acessar. E aí você vê uma multidão de pessoas correndo atrás dessas pessoas e nunca vão se transformar nessas pessoas, simplesmente vão idolatrá-las. Outras religiões que inseriram dentro das igrejas evangélicas com costumes diferentes daquela tradição que nós trouxemos do primeiro século dos apóstolos, são as questões do neopentecostal com suas variantes formas de adoração. Hoje nós vemos igrejas com um método de campanhas, nós vemos igrejas hoje vendendo rosas, nós vemos igrejas hoje se vestindo de brancos como se veste aqueles que adoram Iemanjá. Hoje nós vemos igrejas vendendo objetos e pregando que a salvação somente pela fé em Jesus Cristo não é eficaz, que precisa de mais algumas coisas. E quando nós pegamos todo esse contexto e voltamos para a Idade Média, ali no século XVI, início do século XVI, aonde nós vemos ali a quebra, bem dizer, a destruição, a abertura de um novo entendimento e quebrando o velho entendimento do catolicismo romano, que cobrava indulgência, que vendia objetos, que exigia do povo valores para que eles acessassem algum lugar nos céus que ainda eles não tinham, e Lutero vindo ali cravando as 95 teses
e abrindo o entendimento de todo aquele povo, conhecido aí como Reforma Protestante. Claro que já começa antes com alguns, mas aí o nome aí que começa a dar força a toda essa reforma, né, Martinho Lutero. Então nós percebemos que a nossa herança religiosa e as coisas que temos dentro das nossas igrejas evangélicas são coisas que não têm base bíblica, né? São coisas assim que não estão relacionadas à Bíblia. E nós percebemos que hoje, no nosso Brasil, a dificuldade que nós temos de viver o verdadeiro evangelho e sermos verdadeiros evangélicos é muito grande. O sincretismo religioso trouxe para dentro das igrejas as danças que são semelhantes. Algumas religiões, danças semelhantes a que dança-se no candomblé. Algumas outras religiões consideradas evangélicas têm o mesmo sistema de culto que as igrejas católicas. Outras igrejas consideradas cristãs, evangélicas, exercem a mesma idolatria que exerceram aqueles que deixaram essa tradição ruim para os nossos dias. Um povo místico. Hoje nós vivemos, infelizmente, um povo que precisa ver tudo. Eles querem ver anjo, eles querem ver raio, e eles precisam ouvir profecias, e eles precisam ver luzes acender, e eles precisam ver manifestação de demônio, porque o evangelho para eles não tem valor. As escrituras sagradas que nos completa e o Espírito Santo que nos enche, Ele é o próprio Deus em nós, para muitas dessas pessoas não tem valor. Então o místico é o que tem valor. A impressão que dá é que um culto que Deus se manifesta é um culto que as pessoas dançam, é um culto que as pessoas gritam, é um culto que as pessoas caem, é um culto que as pessoas têm visões e visagens e revelamentos, é um culto totalmente místico dentro de um sincretismo religioso. Hoje nós vemos o sincretismo religioso muito forte nas igrejas brasileiras. Você vê pastor de kippar usando talit, pregando costumes, tendo revelações, profetizando. Dentro de uma igreja só, ele colocou 4, 5 segmentos. E infelizmente a igreja brasileira precisa tomar uma posição em relação a tudo isso. E nós precisamos voltar às escrituras. A igreja está caminhando para um nível tão perigoso que a verdadeira igreja brasileira, nesse meio chamado igreja evangélica, a igreja verdadeira, ela é muito pequena. A igreja brasileira, ela é muito pequena. A igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja que reconhece a soberania das escrituras, a igreja que não valoriza o místico, que não valoriza o pragmatismo, mas que vive a sã doutrina, a igreja que se satisfaz com a justiça do reino e com a doutrina de Cristo e dos apóstolos, ela é pequena. Até porque a grande massa, elas infelizmente são idólatras, são pragmáticas e vivem dentro de um sincretismo religioso. O apóstolo Paulo diz: cuidado, porque vocês estavam em um evangelho, um verdadeiro evangelho, e estão passando para outro evangelho, que de fato não é o evangelho. Ele continua dizendo: mesmo que um anjo do céu vos pregue outra coisa daquilo que nós pregamos, seja anátema. Eu queria deixar esse vídeo para que você refletisse se o que acontece dentro da igreja que você vai existe na Bíblia, se aquilo que estão fazendo dentro da igreja que você participa existe na Bíblia. Porque se não tem na Bíblia, não precisa ter em você, porque tudo que é fora da Bíblia é acréscimo e tudo que é tirado da Bíblia é decréscimo, e nós precisamos viver a sã doutrina bíblica. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e que o bom Deus ilumine os vossos entendimentos, para que vocês cheguem, e todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade e a salvação. Deus abençoe.